de Brisbane até Darwin ao norte e Exmouth ao oeste. Os Coney, muito parecidos com caramujos, ganharam seu nome por causa de seu lar em forma de funil multicolorido. Durante o dia, eles se escondem em águas rasas. Mas à noite, eles caçam, usando dardos cheios de veneno para atacar e neutralizar a presa. Esse toxoglosso injeta um veneno constituído de 200 compostos diferentes, tornando-o numa das criaturas peçonhentas mais complexas da Terra. Seu elixir é injetado através de um dardo de 1 centímetro de comprimento, disparado por sua prosbóside, ou língua. Rapidamente, as toxinas paralisam e digerem o peixe, enquanto a boca do molusco se expande e o engole. A boca consome presas quase tão grandes quanto o próprio predador. Um dardo. Uma morte. A todo momento, a boca do molusco contém quase 20 dardos em vários estágios de desenvolvimento. Esta criatura está sempre armada. É um sistema eficiente de matar e proteger, projetado para compensar a incapacidade do molusco de se movimentar rapidamente. Colecionadores de conchas, cuidado! Não há método seguro de se lidar com os toxoglossos. A prosbóside alcança qualquer ponto do corpo do molusco e injeta veneno suficiente para matar 15 pessoas. As picadas são torturantemente dolorosas. A dor passa, mas começa o entorpecimento, seguido de tontura, dificuldade para falar e paralisia. Não há antídoto para a picada do toxoglosso. Pressionar, imobilizar e fazer respiração artificial são os únicos tratamentos conhecidos e, embora seja raro, pode ocorrer óbito. Mas esse molusco não é o único predador camuflado nestas águas. O que parece não passar de uma pedra, na verdade, é o peixe-pedra, o peixe com o ferrão mais venenoso do mundo. Na Austrália, registram-se anualmente cerca de 30 ferroadas de peixe-pedra. A maioria é acidental e não por ataque deliberado. Ele vive a pouca distância da praia, em quase 2/3 da costa australiana, de Brisbane a Geraldton. Os aborígenes o chamam de nohu, ou o que espera. O predador incrustado repousa imóvel durante horas sob a areia. Espera que pequenos peixes e camarões passem por ele. Então, ganha vida, criando um vácuo poderoso com a boca que suga a presa em questão de milissegundos. Mas o peixe-pedra não é apenas predador, ele também é presa. Embora pareça indefeso para tubarões e arraias, ele vem armado com uma surpresa e tanto. Quando perturbado, o peixe-pedra ergue os 3 espinhos em suas costas, sinalizando que qualquer ataque será recebido com um preço. Cada espinho termina em uma ponta afiada como navalha, tal qual uma espada, e são afiados bastante para perfurar tênis ou sandálias de borracha. Os espinhos contêm uma defesa extra: veneno. As toxinas musculares e neurais provocam dor imediata, inchaço, febre alta, vômitos e paralisia.
Água quente pode atenuar a dor, mas as vítimas devem procurar cuidados médicos imediatamente e, na maioria dos casos, recomenda-se um antídoto. Sem tratamento, as picadas de peixe-pedra podem levar à insuficiência respiratória ou problemas cardíacos. Outra criatura dissimulada nada entre as ondas da Austrália e pode picar sem ser vista. Voltaremos a seguir com Nat Geo Wild, no Nat Geo. Uma força vital quase alienígena flutua na superfície. Ela não tem rosto, nem membros e é tóxica. Quando seus tentáculos tocam inocentemente em um nadador, lançam-no em uma jornada de dor. É uma medusa. Existem aproximadamente 30.000 espécies de medusas em todo o mundo. Este cubozoário é a mais tóxica de todas elas. Seu veneno ataca o sistema nervoso e o sistema cardíaco das pessoas como nenhuma outra criatura no planeta. Presente na Austrália desde Brisbane até Darwin ao norte e Exmouth ao oeste, o cubozoário tem corpo transparente em forma de cubo e é de onde vem seu nome. Esses cubos ou sinos chegam a ter o tamanho de um balde e arrastam até 60 tentáculos. No estágio adulto, podem chegar a até 4,5 metros de comprimento. Cada centímetro de cada tentáculo contém milhões de ferrões, todos saturados de veneno. Esses ferrões, chamados de nematocistos, atuam como mini agulhas hipodérmicas, cada um deles injetando microgotas de veneno diretamente dentro da vítima. Alimento é o que traz o cubozoário para perto da praia e dos seres humanos. Seus longos tentáculos contêm tantos ferrões que os nadadores nem precisam ver a criatura para serem picados por ela. O encontro pode resultar em um coquetel tóxico para o corpo todo. A pele em volta da área atingida fica necrosada em questão de horas, deixando marcas longas e arroxeadas, como chicotadas de cordas. À medida que o veneno é absorvido, a respiração torna-se cada vez mais difícil. Em seguida, a insuficiência cardíaca e respiratória, e até o cérebro é afetado. Mas existe um antídoto. Dentre as centenas de picadas de cubozoários que acontecem na Austrália todo ano, poucas são fatais. A medusa reserva seu verdadeiro poder para peixes pequenos e camarões. Ela envolve a presa em seus tentáculos, paralisando-a quase que de imediato. E arrasta-a para seu sino para ser digerida. Uma morte que todos podem ver. A maioria das medusas flutua. Nas águas da Austrália proliferam algumas das criaturas mais enganadoras e letais do mundo, mas elas também abrigam uma coleção de animais claramente mortais. Animais que dão alertas e atacam em exibições elaboradas e violentas. Ele repousa perfeitamente camuflado entre as pedras, até ser descoberto. Então, faz reluzir seu aviso brilhante e lança uma picada tóxica. Este é o polvo de anéis azuis. Existem pelo menos 5 espécies diferentes deste polvo, todas habitando as rochosas piscinas de maré ao longo da costa australiana meridional. O polvo de anéis azuis passa os dias escondido em gretas ou sob as rochas. Como as pessoas raramente entram em contato com ele, houve apenas 3 casos fatais no século passado.
Mas à noite, o pequeno molusco caça. Ele domina peixes pequenos e caranguejos com seu veneno paralisante, injetando-o na própria presa ou despejando-o na água em volta. Depois de paralisada, o polvo corta a presa com seu bico potente e começa seu banquete. Em repouso, o polvo é amarelo com anéis marrom escuros. Mas, se provocado, os anéis explodem em um exuberante tom azul pavão. Essa mudança de cor provém de uma coleção de sacos elásticos cheios de tinta, conhecidos como cromatóforos. Localizados diretamente sob a pele, os sacos se distendem quando o polvo é ameaçado, liberando o pigmento azul na superfície. E depois de passada a ameaça, os sacos se encolhem e o pigmento some. A maioria das picadas em seres humanos acontece quando se tenta manusear o polvo. Quando a criatura muda de cor, é tarde demais. O bico do polvo de anéis azuis, igual ao de um papagaio, pode perfurar a pele facilmente e o músculo embaixo dela. A picada em si é relativamente indolor, mas o veneno é 10.000 vezes mais tóxico do que cianeto e tem ação rápida. Ele ataca e paralisa os músculos da vítima, acionando a imediata perda de paladar, tato e visão. Sem tratamento, podem ocorrer insuficiência respiratória e paralisia. Uma única picada pode matar um adulto em 90 minutos. E tudo isso de uma criatura do tamanho de uma bola de golfe. Não existe antídoto conhecido, mas massagem cardíaca e respiração artificial podem movimentar as toxinas pelo corpo e evitar danos a longo prazo. Outro predador notável habita as águas da Austrália. Mas este mata pela força. O crocodilo de água salgada, o maior crocodilo do mundo. Esses crocodilos habitam partes do Sudeste Asiático e do Pacífico. O segredo dessa ampla abrangência é sua mobilidade, pois podem nadar até 1.000 quilômetros. Na Austrália, eles são encontrados ao longo da costa setentrional, de Broome até Cairns, a leste, onde seu número estimado é de 150.000. Eles habitam basicamente as águas salobras perto das áreas costeiras. Mas também são encontrados em rios de água doce, lagoas de rios e brejos. Descendentes da era dos dinossauros, os crocodilos de água salgada são predadores violentos. Suas mandíbulas têm força de mordedura de 3 toneladas por metro quadrado e seu corpo pode pesar até 270 quilos, chegando a ter mais de 6 metros de comprimento. Eles são os maiores répteis do planeta. E em se tratando de matar, são predadores eficientes. Equipados com olhos e narinas no topo da cabeça, eles podem ouvir, ver e sentir o cheiro da presa, enquanto o resto do corpo permanece oculto. Mas com uma única pancada de sua cauda musculosa, eles podem se lançar para fora d'água em cima de sua vítima. Com as mandíbulas, eles esmagam ou decapitam a vítima. Com uma presa maior, eles travam as mandíbulas e giram a vítima em um rodopio mortal, que mata por trauma e afogamento. Peixes, aves, cobras e crocodilos menores são seu alimento padrão.
Mas esses crocodilos podem também derrubar presas grandes como vacas e cangurus. Os crocodilos consomem a vítima inteira, ossos, couro, pelos, cascos, e atacam e comem qualquer animal se tiverem chance. Apesar de seu poder predador, os crocodilos de água salgada matam em média menos de uma pessoa por ano na Austrália. Habitando as águas australianas, estes dois animais alertam a vítima antes de atacar, em uma exibição elaborada e violenta. E é melhor prestar atenção a seus alertas, seja como presa ou como simples passante. A Austrália também é o habitat de 22 espécies de aranhas venenosas. Aranhas que, quando buscam uma presa ou um abrigo, às vezes, entram em nossa vida furtivamente. Repousando nas sombras de um galpão, uma aranha fêmea vigia atentamente seu jantar que passa apressado. De repente, uma mão invade sua teia. A venenosa Latrodectus acelt ataca. E o sofrimento começa. A Latrodectus acelt é um membro da família das viúvas negras. E como a viúva negra, sua prima norte-americana, ela exibe na barriga o revelador símbolo da ampulheta. Mas este aracnídeo australiano ganha o nome popular de redback por sua marca registrada nas costas. Grande poder letal em um corpo do tamanho de uma ervilha. Para capturar sua presa muito maior que ela emprega uma teia complexa, constrói sua toca em uma área protegida da luz do sol, tecendo uma série de fios verticais desde sua moradia até o solo exposto. Cada uma das linhas de captura é enfeitada com gotas de seda grudenta que seduzem a presa ingênua. Insetos, lagartixas, até cobras jovens e camundongos são rapidamente detidos e envolvidos nessas faixas de seda grudenta. Depois de apanhada, a presa recebe uma injeção de peçonha neurotóxica. O veneno amacia e dissolve o tecido do inseto, transformando-o em um tipo de sopa. Então, a aranha enfia suas presas em forma de canudo na refeição e a suga até secar. Em geral, ela também se defende com seu veneno quando sua teia é perturbada. As picadas são imediatamente dolorosas. Depois de uma hora, a dor no local começa a diminuir. Mas enquanto se espalha, a neurotoxina vai bloqueando os impulsos nervosos, provocando dor aguda, suor, fraqueza muscular, náusea e vômitos. A Latrodectus acelt vive em todo o continente, tanto ao ar livre como em interiores, e por isso são comuns os encontros com pessoas. Registram-se quase 600 picadas por ano, e quase metade exige um antídoto. São raros os casos fatais. Crianças e idosos, cujo sistema imunológico está subdesenvolvido ou comprometido, correm maior risco. Você pode até admirar esta aranha de costas vermelhas, mas faça-o à distância. Uma aranha bem maior e mais assustadora, às vezes também entra em nossas casas. Seu ataque é tão profundo que ela tem de ser arrancada do membro.
Mas então, já é tarde demais. Esta mulher foi picada pela aranha teia de funil. Talvez a aranha mais perigosa do mundo. E sem assistência médica, ela pode morrer em 1 hora. As picadas de teia de funil macho injetam uma peçonha potente chamada de atraxotoxina. As toxinas chegam ao sistema circulatório em cerca de 2 minutos e podem matar em 15. Os sintomas incluem formigamento na boca, espasmos da língua, salivação abundante, lacrimejamento, suor e espasmos musculares. Após 2 horas, a maioria dos sintomas se ameniza, mas eles são substituídos por dificuldade respiratória e parada cardíaca. As aranhas teias de funil são fáceis de avistar, pois são aranhas grandes com cabeças pretas brilhantes e corpo marrom escuro, e são mais conhecidas por suas presas enormes. A maioria das presas das aranhas tem forma de tenazes. Mas as da aranha teia de funil são rijas e atuam como adagas. Para movimentar estas adagas, a aranha tem de elevar o corpo e golpear para baixo. E ela golpeia repetidas vezes, com força bastante para penetrar a unha do pé de um ser humano. Voltaremos a seguir com Nat Geo Wild, no Nat Geo. Há 36 espécies de aranhas teias de funil na Austrália. A aranha teia de funil é encontrada principalmente nas cercanias de Sydney, até Newcastle ao norte e até a região Illawarra ao sul. O nome dessa aranha deriva de sua toca singular em forma de cone. Elas constroem esses refúgios de seda em abrigos úmidos e frescos, embaixo de pedras ou lenha, ou em fendas na terra. As aranhas teia de funil passam a maior parte de sua vida na toca. Mas durante o verão e o outono, os machos saem do refúgio para acasalar. Muitas vezes entrando em casas e garagens. É quando os humanos os encontram. Desde sua introdução na década de 80, o antídoto para a aranha teia de funil já foi administrado mais de 100 vezes, sem mortes relacionadas à picada. Elas são pequenas, lindas e perigosas. E estão entre as 12 criaturas mortais. Durante milênios, o isolamento da Austrália levou a uma extraordinária evolução de suas criaturas peçonhentas, inclusive as serpentes. Hoje existem aproximadamente 50 espécies de serpentes peçonhentas na ilha. Algumas delas estão entre as mais tóxicas do mundo. E às vezes, os humanos se acham no domínio das serpentes, com resultados trágicos. Uma cobra avista uma poça recém-formada e se aproxima para beber. Só é preciso um passo errado. A cobra-tigre deixou sua marca. A Austrália é o lar de 2 espécies de cobras-tigre. Cada uma recebeu seu nome devido à pele, em geral, uma coleção de faixas amarelas e laranja. Mas nem todas as cobras-tigre são facilmente reconhecidas. Algumas são totalmente negras. Mas todas podem ter disposição feroz, como a de um tigre. Encontradas por todo o sudeste australiano, de Brisbane à Península Eyre, parte da Austrália Ocidental e na ilha da Tasmânia,
As cobras-tigre são serpentes de fácil adaptação, que vivem em vários habitats, como solos secos e rochosos, florestas e pântanos. Suas presas também variam: rãs, roedores e uma iguaria especial, filhotes de pardela de barrete. Esta refeição é bloqueada pela mãe, uma adversária formidável, capaz de matar a serpente. Em vez de arriscar, a serpente mata a mãe primeiro, abrindo caminho para o banquete. O desenvolvimento reduziu e fragmentou muito o habitat natural desta serpente. Por isso, elas também são vistas em áreas urbanas, principalmente perto de água doce. E é aí que muitas vezes elas encontram pessoas. Quando ameaçadas, as cobras-tigre expandem o pescoço para parecerem maiores. E se a ameaça se mantém, elas atacam. O veneno desta serpente é um complexo coquetel de neurotoxinas e anticoagulantes. As neurotoxinas atacam o sistema nervoso, paralisando os músculos e causando asfixia, enquanto os anticoagulantes decompõem a estrutura molecular do sangue da vítima, provocando hemorragia forte e incontrolável. O soro antiofídico mantém o índice de fatalidade em quase zero. Mas os remédios devem ser administrados antes que a paralisia se instale. Senão, uma reversão pode ser difícil. Embora a aparência da cobra-tigre garanta que ela seja vista, esta serpente letal esforça-se muito para se manter oculta. É a víbora da morte. Sua investida tóxica pode matar um ser humano adulto em 6 horas. Seu veneno neurotóxico ataca o corpo, provocando imediatamente náusea e incapacidade de fala. À medida que o veneno avança para a corrente sanguínea, logo se sente dificuldade de respiração e paralisia. Sem tratamento, a insuficiência respiratória é garantida. Antes da criação de um antídoto, 50% das picadas de víboras da morte eram fatais. Hoje, as mortes são raras, mas esta serpente ainda é perigosa. Encontrada praticamente em toda a Austrália, a víbora da morte é reconhecida pela cabeça triangular e corpo curto e largo. Ela é uma caçadora de emboscada. Mantém-se meio enterrada e imóvel durante dias ou semanas, esperando a presa e usando sua cauda de cor brilhante como isca. Quando aves ou lagartos se aproximam, a cauda se contorce, tal qual uma larva ou uma pequena minhoca. E isso atrai a presa mais para perto. O ataque da víbora da morte é o mais rápido da Austrália. Apenas 1/4 de segundo. Suas presas giram para fora, garantindo que o veneno flua diretamente para o alvo. Enquanto a maioria das serpentes se afasta ao primeiro sinal de perigo, a víbora da morte tende a ficar imóvel, contando com sua camuflagem, justificando o apelido de víbora surda. Se um caminhante ingênuo chegar muito perto ou pisar na cobra oculta, suas grandes presas e corpo musculoso podem infligir danos graves. Mas a víbora da morte só ataca uma vez. Esta outra serpente ataca repetidas vezes. A taipã é uma serpente esguia, cujo tamanho, método de ataque e picada tóxica atingem centenas de pessoas todo ano. Há 2 espécies de taipã, a do interior e a costeira. A costeira é a mais encontrada entre as duas.
Em geral, vive em áreas do norte e leste da Austrália. Com mais de 3 metros, é a serpente venenosa mais longa do continente. Seu nome vem do chinês e é traduzido literalmente como grande chefe. A do interior é vista mais frequentemente nas áreas escassamente povoadas do sudoeste de Queensland e Austrália do Sul. E embora não seja tão longa quanto sua prima, tem o veneno mais tóxico de todas as serpentes terrestres do planeta. 1 miligrama apenas, uma gota quase do tamanho de uma cabeça de alfinete, pode matar 1000 camundongos. As taipãs são, na maioria, caçadoras solitárias que fazem tudo a seu alcance para evitar contato com humanos. Mas como elas gostam de camundongos e ratos, às vezes são encontradas na proximidade dos humanos. E é aí que começa o problema. Extraordinariamente rápidas e nervosas, as taipãs não hesitam em se defender caso ameaçadas. Ao contrário da maioria das serpentes que picam e fogem, elas erguem os longos corpos bem acima do solo e golpeiam, repetidas vezes. Algumas pessoas já foram picadas até 8 vezes em um único ataque. Agentes coagulantes do sangue em sua peçonha interrompem o fluxo sanguíneo no corpo em questão de segundos, enquanto as neurotoxinas imobilizam os músculos. Sem soro antiofídico, a morte pode ocorrer em 6 horas. Mas a taipã não é responsável pela maior parte das mortes de pessoas na Austrália. Essa distinção pertence à Pseudonaja textilis. Embora resida basicamente na metade oriental do país, esta serpente de corpo esguio é extremamente adaptável, ficando à vontade em todos os tipos de ambiente, inclusive em subúrbios. Ela usa a cabeça flexível para penetrar em barracões e celeiros à procura de roedores. É sua proximidade dos seres humanos que torna este lapídeo responsável pela maioria das picadas fatais na Austrália. Quando ameaçada, a Pseudonaja textilis enrola-se em um S característico para o máximo de força de ataque. E ela ataca rápido, muitas vezes com a boca aberta para compensar as presas curtas. Seu veneno é uma combinação letal de neurotoxinas e anticoagulantes que matam por meio de forte hemorragia interna, assim como insuficiência cardíaca, pulmonar e renal. Todo ano, são retiradas centenas destas serpentes de dentro e das cercanias de casas e locais de trabalho. Mas isso sempre deve ser deixado para os especialistas. Em um país cheio de criaturas peçonhentas, as serpentes da Austrália classificam-se entre as mais letais. Elas contam com uma variedade incrível de métodos de captura e morte da presa. A Austrália é o lar de alguns predadores magníficos e mortais. Mas em nossas mentes, ao menos uma espécie paira acima de todas as outras. Sua temível reputação, estratégias de caça e miríade de comportamentos fazem com que esta seja uma das criaturas mais formidáveis, não só na Austrália, mas em toda a natureza. Ouvi uma pancada na água atrás de mim e vi alguma coisa com o canto do olho. Tinha nadadeiras para todo lado. Fiquei preso no focinho dele enquanto a mandíbula inferior me cortava. Não demorei para perceber que era um tubarão. E não um tubarão qualquer, um tubarão branco. Os tubarões brancos são os maiores predadores das águas australianas. São encontrados em profundezas de quase 900 metros, assim como próximos à superfície, nas águas junto às praias.
Os tubarões brancos podem chegar até 6 metros e pesar até 2.300 quilos. Seu nome deriva de sua barriga branca, mas o corpo em forma de torpedo, o focinho em forma de cone e as grandes nadadeiras dorsais estão gravados em nossas mentes. O tubarão branco é equipado com um tipo de sexto sentido chamado ampolas de Lorenzini, localizados na frente do focinho. Esses eletroreceptores detectam campos elétricos fracos emitidos pelas presas, como a foca, permitindo que o tubarão se concentre em seu alvo. Os enormes predadores frequentemente se aproximam por baixo, subindo como foguetes até a superfície e pulverizando a presa. Essa técnica não só torna mais fácil ver a presa, como dificulta que ela escape do predador. Os ancestrais do tubarão branco vagavam pelos mares há 400 milhões de anos. Hoje, eles habitam oceanos temperados em todo o mundo e, eventualmente, os trópicos. E o tubarão branco não fica limitado a uma área territorial. É uma das poucas espécies que viaja por todo o globo. Já se registraram jornadas de fêmeas da África até a Austrália e de volta em apenas 9 meses, um total de mais de 19 mil quilômetros. Um dos melhores lugares para se avistar o tubarão branco é a Austrália. Eles são abundantes mesmo nas águas ao largo da Ilha Kangaroo, na costa centro-sul. Com 1/3 de sua área protegida pelo governo, a Ilha Kangaroo é um paraíso natural. Lar de cangurus, wallabies e uma das maiores colônias australianas de leões marinhos. E onde há leões marinhos, há tubarões. Mas estas águas também atraem surfistas. Em setembro de 2005, Josh Barris comemorava seu 26º aniversário surfando com amigos na Ilha Santuário. Eu estava batendo os pés atrás numa água maravilhosa, muito lisa, muito calma, só com umas ondas legais. Até pensei, puxa, que dia excepcional. Aí, de repente, ouvi uma pancada na água. E vi alguma coisa com o canto do olho. Meu primeiro pensamento foi, o que essa foca está fazendo tão perto? Mas muito depressa percebi que não era uma foca. Era um tubarão branco e ele ia em direção ao surfista. Ele me atingiu com uma força incrível e me lançou para frente, para fora da prancha. A essa altura, o tubarão estava embaixo de mim e minhas mãos e meus pés arranhavam as costas dele. Os tubarões brancos tendem a atacar suas presas por baixo, usando uma abordagem vertical. Mas quando se trata de surfistas, muitas vezes eles empregam o ataque horizontal, nadando diretamente para o alvo até estar a cerca de 1 metro de distância. Eles emergem bem posicionados para infligir o máximo de dano, com focinho erguido e mandíbulas abertas. Alguns cientistas acreditam que essa variedade de método de ataque possa provar que os tubarões brancos sabem distinguir entre focas e surfistas. Aí eu estava na água e foi então que eu pensei, estou mesmo bem encrencado aqui. Voltaremos a seguir com Nat Geo Wild, no Nat Geo. Voltando de novo para cima de mim e ele virou extremamente rápido. A maioria dos peixes tem sangue frio, com temperaturas corporais que variam de acordo com a temperatura do ambiente. Mas os tubarões brancos têm sangue semi-quente.
Sua temperatura corporal pode se manter relativamente constante, entre 24 e 27 graus centígrados, mesmo em águas frias. Isso permite que eles usem reservas de energia para arrancadas velozes quando perseguem presas mais ágeis. Não dava para acreditar como ele virou rápido e voltou para cima de mim. Acho que instintivamente estiquei as mãos e pés para tentar evitá-lo enquanto ele me mordia. Consegui meio que girar para o lado dele e ele agarrou minha prancha. E foi aí que ele enlouqueceu de vez. O tubarão branco tem mais de 100 dentes, triangulares, serrilhados e com quase 5 centímetros de altura. Eles funcionam em série com as poderosas mandíbulas do predador. Depois de travados na presa, ele joga a cabeça de um lado para o outro, cortando e serrando a carne, até arrancar um pedaço. Os tubarões brancos têm força de mordedura de até 1/4 de tonelada. O espécime de 5 metros que atacou Josh estava pronto para morder. E embora o tubarão estivesse com a prancha na boca, Josh ainda estava preso a ela. Eu estava sendo arrastado para alto mar. Consegui soltar a corda da perna e fiquei olhando enquanto ele comia minha prancha. Ele se vira procurando ajuda e avista outro surfista. Mas quando se volta, enfrenta uma visão estarrecedora. A água estava totalmente parada, minha prancha flutuando e nem sinal do tubarão. Eu tinha certeza que ele tinha largado a prancha para vir me pegar de novo. Acredita-se que tubarões brancos sejam testadores de sabor, tendendo a morder objetos não familiares que chamam sua atenção para depois decidirem se vão consumi-los ou não. Mas eles preferem animais gordurosos, ricos em energia e não pessoas. Na verdade, todo ano na Austrália, os tubarões brancos atacam em média somente uma pessoa. Mas a pesca comercial e os programas de controle de tubarões capturam dezenas desses animais todo ano. E como os tubarões brancos só começam a se reproduzir depois do 12º ano de vida, muitos dos animais mortos são jovens, provocando um potencial colapso da população. Como resposta, a Austrália hoje protege essa espécie. A parte mais assustadora foi quando vimos a prancha sem saber o que tinha acontecido. Mas quando chegamos nas pedras, fiquei surpreso e estático. Simplesmente não conseguia acreditar na sorte que tive de sobreviver. Os paramédicos estabilizaram Josh e o transportaram de helicóptero ao hospital mais próximo. Lá, uma equipe de cirurgiões cuidou de suas pernas gravemente feridas. E com as novas cicatrizes de Josh, veio um novo respeito recém-descoberto por uma das espécies mais mortais da Austrália. Estamos no território deles e nos arriscamos quando vamos surfar. Mas isso não me impediu de voltar para a água. Eles são um grupo de elite de 12 criaturas, concretizando toda a grandiosidade e poder da natureza. Floresceram com uma ampla variedade de técnicas de sobrevivência e defesas. Essas são 12 criaturas mortais da Austrália. Versão Marshmallow São Paulo. Seguido de tontura, dificuldade para falar e paralisia. Não há antídoto para a picada do toxoglosso. Pressionar, imobilizar e fazer respiração artificial são os únicos tratamentos conhecidos e, embora seja raro, pode ocorrer óbito. Mas esse molusco não é o único predador camuflado nestas águas.
que parece não passar de uma pedra, na verdade, é o peixe-pedra, o peixe com o ferrão mais venenoso do mundo. Na Austrália, registram-se anualmente cerca de 30 ferroadas de peixe-pedra. A maioria é acidental e não por ataque deliberado. Ele vive a pouca distância da praia, em quase 2/3 da costa australiana. De Brisbane a Gerard, o molusco se expande e o engole. A boca consome presas quase tão grandes quanto o próprio predador. Um dardo. Uma morte. A todo momento, a boca do molusco contém quase 20 dardos em vários estágios de desenvolvimento. Esta criatura está sempre armada. É um sistema eficiente de matar e proteger, projetado para compensar a incapacidade do molusco de se movimentar rapidamente. Colecionadores de conchas, cuidado. Não há método seguro de se lidar com os toxoglossos. A prosbóscide alcança qualquer ponto do corpo do molusco e injeta veneno suficiente para matar 15 pessoas. As picadas são torturantemente dolorosas. A dor passa, mas começa o entorpecimento. Os aborígenes o chamam de nohu, ou o que espera. O predador incrustado repousa imóvel durante horas sob a areia. Espera que pequenos peixes e camarões passem por ele. Então, ganha vida, criando um vácuo poderoso com a boca que suga a presa em questão de milissegundos. Mas o peixe-pedra não é apenas predador. Ele também é presa. Embora pareça indefeso para tubarões e arraias, ele vem armado com uma surpresa e tanto. Quando perturbado, o peixe-pedra ergue os 3 espinhos em suas costas, sinalizando que qualquer ataque será recebido com um preço. Cada espinho termina em uma ponta afiada como navalha, tal qual uma espada, e são afiados bastante para perfurar tênis ou sandálias de borracha. Os espinhos contêm uma defesa extra: veneno. As toxinas musculares e neurais provocam dor imediata, inchaço, febre alta, vômitos e paralisia. Água quente pode atenuar a dor, mas as vítimas devem procurar cuidados médicos imediatamente e, na maioria dos casos, recomenda-se um antídoto. Sem tratamento, as picadas de peixe-pedra podem levar à insuficiência respiratória ou problemas cardíacos. Outra criatura dissimulada nada entre as ondas da Austrália e pode picar sem ser vista. Voltaremos a seguir com Nat Geo Wild, no Nat Geo. Uma força vital quase alienígena flutua na superfície. Ela não tem rosto, nem membros e é tóxica. Quando seus tentáculos tocam inocentemente em um nadador, lançam-no em uma jornada de dor. De Brisbane até Darwin ao norte e Exmouth ao oeste. Os Coney, muito parecidos com caramujos, ganharam seu nome por causa de seu lar em forma de funil multicolorido. Durante o dia, eles se escondem em águas rasas. Mas à noite, eles caçam, usando dardos cheios de veneno para atacar e neutralizar a presa. Esse toxoglosso injeta um veneno constituído de 200 compostos diferentes, tornando-o numa das criaturas peçonhentas mais complexas da Terra. Seu elixir é injetado através de um dardo de 1 centímetro de comprimento, disparado por sua prosbóscide ou língua.
Rapidamente, as toxinas paralisam e digerem o peixe, enquanto a boca do